No capítulo 1142 de One Piece, tivemos a revelação de um poder assustador e ao mesmo tempo impressionante, a habilidade de trazer à tona os maiores pesadelos da humanidade. E entre esses pesadelos se encontra ninguém menos que o deus do Sol Nika, porém numa versão totalmente inédita e muito mais sombria. Será que estamos vendo um vislumbre da imagem do primeiro Joy Boy, ou será que essa imagem e essa barba específica se referem a uma outra pessoa, aquela conhecida por sua barba negra? Galera, o assunto mais comentado no capítulo 1142 de One Piece foi sobre essa nova versão de Nika que apareceu para antagonizar os Chapéus de Palha no arco de Elbaf, mas que gerou uma certa dúvida sobre essa imagem não se tratar do deus do Sol Nika que a gente conhece, mas sim sobre uma outra pessoa. E é sobre a sua verdadeira identidade que a gente vai conversar no vídeo de hoje, não antes de você parar de ser um mentiroso e dizer que é inscrito nesse canal, porque eu sei que você não é. Então vem fazer parte desse bando de lunático e se inscreve aqui embaixo, porque a minha visão do futuro, ó, tá me dizendo que a gente vai bater a marca dos 900 mil inscritos ainda esse ano. Faltam menos de 30 mil e eu quero ver você fazendo parte dessa história. Vamos lá! No capítulo 1142 tivemos a revelação do poder de um dos novos Cavaleiros Sagrados que nos foi apresentado, o chamado Kirin Han. Sua habilidade consiste nele ser capaz de materializar o maior pesadelo das pessoas na realidade, como se fosse a habilidade do bicho-papão mesmo. No caso, ele pegou os desenhos feitos pelas crianças de Elbaf que continham os seus maiores pesadelos, os seus maiores medos, e usou como base para materializar um exército dessas figuras gigantescas na realidade numa das páginas mais marcantes de todo esse arco. Eu acho que essas criaturas, galera, fizeram um papel muito melhor do que os Numbers, por exemplo, fizeram lá no arco de Wano, em se tratando de criaturas gigantescas e caricatas. Primeiro porque o Oda surpreendentemente não apelou para as silhuetas antes de revelar a aparência dessas criaturas, mas também porque deu um papel interessante para a criançada desse arco, que costuma ser um elemento muito frequente e muito fraco dos arcos, e ainda porque revela mais da mitologia de Elbaf, mesmo que através dos olhos e da imaginação das crianças de Elbaf. A gente precisa lembrar que, segundo Vegapunk, as Akuma no Mi surgiram a partir do desejo da humanidade. Então, se essa hipótese estiver correta, essa imagem que tivemos nesse capítulo é praticamente um spoiler de como divindades como Nika teriam surgido durante o século perdido. Se no passado a vontade da humanidade deu origem a divindades como Nika, aqui no presente o medo da humanidade foi quem deu origem a essas mesmas divindades. Por isso que todo esse plot é tão incrível. Mas recapitulando as criaturas que vemos nessa imagem, podemos ver diversas lendas que compõem a mitologia e o folclore de Elbaf na visão das próprias crianças de Elbaf. Então, tivemos a materialização do medo de pelo menos dois fantasmas que aparecem nessa imagem, ali pelo lado esquerdo, o medo de tempestades, que aparece baseado na aparência de um dos homies da Big Mom, o medo e o pesadelo da própria mãe de uma das crianças que lembra a própria Big Mom. O motivo disso a gente até teorizou no vídeo passado, não deve ser a Big Mom propriamente dita, mas sim que a mãe do moleque só se parece com a Big Mom, ou que a criança tenha desenhado a própria mãe de uma forma tão assustadora quanto a própria Big Mom, apesar disso ainda poder muito bem se tratar de um aceno do Oda pro retorno da velha. Mas isso, cara, eu tô me segurando pra não fazer outro vídeo falando só sobre isso. Temos também o medo e o pesadelo do príncipe Loki, que pode trazer a destruição de Elbaf, por isso que as crianças temem ele também, e criaturas míticas como o lobo Fenrir, que parece até o momento ser a fruta do Loki, ou a menos a mais provável até o momento, o pesadelo de Nidhogg, que se trata de um dragão da mitologia nórdica, o pesadelo do Draug, que se trata de um morto-vivo da mitologia nórdica também, todos esses a gente discutiu em mais detalhes no vídeo passado, e ainda a serpente Jomungand, que aparece invadindo a escola das crianças exatamente quando elas estavam fazendo aula com a Alura. É muita sacanagem uma coisa dessa, justamente quando a criançada estava aprendendo linguagem de programação, marketing digital, edição de vídeo, idiomas como inglês e espanhol, que são fundamentais para a vida da criançada, tudo do zero até o avançado de forma prática, e o melhor de tudo, com apenas uma única matrícula e você podendo aprender aí do conforto da sua casa. Então, você que está começando a sua carreira, você que precisa melhorar o seu currículo, você que já tem filho e se preocupa com o futuro dele, somente através do link aqui embaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado, você ganha um cupom de 15% de desconto na hora da sua matrícula. Agora que o carnaval acabou, aproveita para começar o ano mudando a sua vida profissional com a maior escola online de tecnologia do Brasil, beleza?
Voltando e finalmente o pesadelo de Nika. Porém, ao contrário da imagem de Nika que conhecemos como parte da lenda de Elbaf, que possui um semblante todo iluminado com um sorriso no rosto, essa versão de Nika, apesar de possuir o mesmo escudo e espada que o original, possui um ar totalmente maligno, tanto pela sua silhueta totalmente escurecida, quanto também pelo seu sorriso com dentes afiados. E o detalhe que mais chama atenção nessa imagem é a presença não só do cabelo ondulado, representando o despertar da sua Akuma no Mi, mas principalmente a presença de uma barba, seguindo até o mesmo padrão do seu cabelo, também representando uma Akuma no Mi despertada. Vamos lá, galera, existem diversas fanarts pela internet que imaginam Nika ou Joy Boy, mais especificamente, como alguém que possui barba, mas até hoje a gente nunca teve qualquer indício disso dentro da obra. Ao mesmo tempo, pode ser que o Oda esteja querendo canonizar essa visão dos fãs através dessa imagem, ou talvez essa seja apenas uma imagem meramente ilustrativa, já que a visão das crianças de Elbaf é que os mais velhos possuem uma barba cada vez maior, e nesse caso, por isso Nika aparece dessa forma, aos olhos de uma dessas crianças, totalmente com a barba cheia. Porém, o que muita gente tem especulado é que essa imagem de Nika não se refira exatamente ao Deus do Sol que conhecemos, mas seja uma ilustração que também possa fazer referência a um certo vilão que vem sendo bastante esquecido pelo Oda ultimamente, e esse alguém se chama Marshall D. Teach. Historicamente, Barba Negra vem sendo construído para ser o principal antagonista do Luffy, mas dos últimos anos pra cá, cada vez mais o Cintura de Barril vem sendo ofuscado pela presença cada vez mais presente de Imo, a ponto até mesmo de muita gente começar a se deixar ser enganado, dizendo que Imo será o verdadeiro vilão final de One Piece, mas não se enganem, Barba Negra ainda será o último a cair pelas mãos do Luffy na disputa pelo tesouro One Piece e pelo título de Rei dos Piratas. Apesar do Barba Negra ser cada vez mais jogado de escanteio pelo Oda, eu já comentei com vocês como o fato dele descobrir o paradeiro de não apenas uma, mas duas armas ancestrais ao mesmo tempo, agora que o Caribou pretende vazar essa informação para ele, vai virar completamente o jogo a favor do Barba Negra. De um lado, ele vai tentar capturar Shirahoshi, podendo levar Aokiji para congelar o oceano ao redor da Ilha dos Tritões e Lafitte para hipnotizar os Reis dos Mares ou até mesmo a própria Shirahoshi. Já pensaram que ele pode muito bem ser capaz de controlar uma fucking arma ancestral com a sua habilidade de hipnose? Afinal, ele consegue controlar outros seres vivos, então por que não a própria Shirahoshi? Cenário esse, inclusive, que pode muito bem culminar no Luffy ter que voltar até a Ilha dos Tritões a fim de proteger o seu território e aliados, resultando na profecia de que um homem com um chapéu de palha iria causar a destruição da Ilha dos Tritões. E do outro lado, Barba Negra também vai despertar o navio de guerra Pluton em Wano, algo que provavelmente vai ter início ainda durante essa história de capa da Yamato que estamos presenciando, que deve terminar justamente com o gancho da invasão dos piratas do Barba Negra no país de Wano. Nesse caso, poderíamos ver Avalo Pizarro usando a sua fruta da ilha para se assimilar e controlar a fucking ilha de Onigashima e quem sabe culminar no retorno de Charlotte e Lilin nesse arco final ainda durante o arco de Elbaf. Eu falei pra você, cara, eu tô me segurando, mas eu acho que eu não vou conseguir, galera. Eu vou ter que fazer mais um vídeo falando sobre o retorno infernal da véia. Então, galera, é óbvio e é certo que ainda veremos Luffy enfrentando a Barba Negra pelo título de Rei dos Piratas e pela posse do tesouro One Piece. Enquanto Luffy representa o sol e o amanhecer, Barba Negra parece representar a lua e o escurecer. Tanto que já vimos Barba Negra sentado chorando à luz do luar quando ele era apenas um mero pimpolho. Além disso, existe a possibilidade de que, assim como a fruta do Luffy nunca foi uma simples fruta da borracha, mas sim uma zoa mítica do deus do sol Nika, que a fruta de Teach também não seja apenas a fruta da escuridão, mas também seja uma zoa mítica que simbolize o deus da lua. E isso ganha ainda mais força quando lembramos que a fruta da escuridão do Teach é a única entre as logias que não fornece a ele a capacidade de ter um corpo elemental intangível, talvez porque a sua fruta não seja uma mera logia, mas sim uma zoa mítica também. Ou seja, Luffy e Teach possuem poderes antagônicos um ao outro. Novamente, enquanto Luffy representa o sol e o amanhecer, Teach representa a lua e o escurecer, uma antítese quase perfeita se não fosse por um pequeno detalhe. Ambos são corpos celestes que iluminam o planeta Terra.
o Sol de maneira direta e a Lua de maneira indireta devido à luz do próprio Sol. Isso é apenas uma das coisas que Luffy e Tite possuem em comum e vocês vão entender onde eu quero chegar com esse vídeo. Como a gente suspeita, Imo parece ter sido a grande causadora e provável causadora do século vazio em One Piece. E enquanto Luffy representa o Sol e Tite representa a Lua, Imo parece representar o vazio do espaço, assim como sugere o nome do século vazio. Além disso, Imo é alguém que ocupa um lugar que era para estar vazio, o chamado literalmente de trono vazio, que simboliza, pelo menos na teoria, a ideia de equidade entre os reinos do mundo e a ausência de um rei que governe absoluto sobre todos os outros e sobre o mundo. E como bem sabemos, Imo, sendo a grande figura por trás do governo mundial, é também o principal antagonista dos D. A guerra que existiu no século vazio é uma guerra entre os 20 reinos fundadores do governo mundial, com exceção, como a gente sabe, do reino de Alabasta e o clã dos D e seus aliados. Então o ponto que eu quero chegar é que tanto Luffy quanto Barba Negra, como membros do mesmo clã dos D, serão inevitavelmente obrigados a enfrentar juntos o governo mundial. Parece impossível pensar que Luffy e Tite se unam contra um mesmo inimigo em comum depois do que Luffy sofreu por causa do Tite, mas olhando pra trás, basta a gente lembrar quantas vezes o Luffy já não se uniu a antigos inimigos por causa de um propósito em comum. Então o mesmo também deve acontecer quando chegar a hora dos D se levantarem novamente contra Imo e o governo mundial, colocando um fim nessa guerra que se estende por 800 anos. Então, apesar de Luffy e Tite serem um contraste um do outro, onde um representa o sol e o amanhecer e o outro representa a lua e o escurecer, ambos ainda possuem um fator em comum. Ambos fazem parte do mesmo clã dos D e ambos representam corpos celestes que iluminam a humanidade à sua maneira. O Sol de maneira direta e a Lua de maneira indireta. Talvez Luffy não consiga derrotar Imo sozinho e por isso o Sol irá precisar que a Lua ilumine também a humanidade enquanto o Sol estiver ausente. Ou seja, uma vez que Luffy não seja capaz de derrotar Imo sozinho, ele irá precisar da ajuda de Barba Negra para isso. E por fim, qual a grande moral dessa história? Que a imagem que vemos no capítulo 1142 pode ser que não represente apenas o deus do Sol Nika, mas talvez represente um outro deus muito parecido com Nika, um deus com um sorriso marcante, uma barba marcante e principalmente uma pele escura. Vale lembrar que apenas algumas das criaturas que vemos na imagem são pretas, e uma dessas poucas se trata dessa versão sombria de Nika, uma versão que talvez seja representada pelo atual deus da lua, Marshal de Tite. Entende o que eu quero dizer, galera? Luffy e Tite, apesar de serem duas figuras claramente antagônicas, ainda assim possuem semelhanças gritantes, não só por terem o mesmo sobrenome, mas por terem personalidades sonhadoras parecidas e por representarem divindades que se complementam, o Sol e a Lua, ambos com a mesma capacidade de iluminar o vazio do espaço. Uma vez que o Sol consegue fazer isso de forma direta, a Lua também consegue fazer isso com a ajuda do próprio Sol. Ou seja, ambos possuem a capacidade de se unirem para enfrentar um mesmo inimigo em comum. E depois da queda de Imo, aí sim eles podem ter a disputa final pelo trono de Rei dos Piratas e quiçá pelo trono de Rei do Mundo. Então, pelo fato de Luffy e Tite também serem essas figuras que se parecem e que se complementam na mitologia do universo de One Piece, pode muito bem ser que a imagem de Nika na visão das crianças de Elbaf seja uma versão distorcida e até quem sabe embaralhada do que na verdade talvez sejam duas entidades distintas que tiveram papéis semelhantes no passado. Por isso que essa versão de Nika imaginada pelas crianças de Elbaf se parece tanto com Barba Negra, porque o próprio antepassado do Barba Negra teria tido um papel muito parecido com o do próprio deus do Sol Nika. E eu digo mais, lembra de quando os gigantes discutem se Nika se trata de um deus da libertação ou da destruição? Então, pode muito bem ser que o Luffy represente esse tal deus da libertação, enquanto Tite representa esse tal de deus da destruição, literalmente destruindo tudo com seu poder pelo caminho. Bom, caso essa versão sombria de Nika se trate realmente do Barba Negra, seria muito interessante se o Oda deixasse isso explícito pra gente, mas eu tenho as minhas dúvidas se essa imagem sombria de Nika vai ser desenhada em mais detalhes pelo Oda. Isso porque não é como se essa imagem fosse uma mera silhueta que o Oda ainda pode desenhar em maiores detalhes.
reais, né? A imagem, na verdade, retrata apenas o desenho, ou no caso, um esboço feito por uma das crianças de Elbaf. Por isso, talvez a gente permaneça com essa dúvida até vermos o próprio Barba Negra novamente em ação, ou talvez, quem sabe, o Oda entregue essa informação quando esses pesadelos entrarem em ação e vermos alguma característica dessa versão sombria de Nika que nos lembre a imagem do Barba Negra. De qualquer forma, vai ser interessante a gente ver o Luffy enfrentando uma versão sombria de si mesmo, né? Inclusive, assim como os desenhos são gigantificados, é capaz do próprio Luffy entrar na sua forma gigante para enfrentar a sua própria versão maligna. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado aqui embaixo, deixar o seu feedback aí nos comentários com as teorias de vocês, se vocês acreditam que esse se trate, na verdade, do Barba Negra, ou quem sabe, do próprio Joy Boy do passado mesmo. Lembrando que o link da Alura vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, e caso você tenha perdido os últimos vídeos de One Piece aqui do canal, dá uma olhada nesses dois que vão aparecer aqui na tela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, beleza? Até a próxima, tchau!